Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero saudar a todos os vereadores na figura da vereadora Tamires, dizer que sou muito grata a ter você aqui defendendo servidores públicos. Você foi uma surpresa muito boa para a gente. E toda a nossa solidariedade, porque eu fico assistindo e vendo você sofrendo atitudes de pessoas misóginas e machistas nesse lugar. E pode ter certeza que nós, mulheres, estamos do seu lado, com solidariedade a tudo que você passa aqui. Bom, esse é um assunto muito grave, muito sério, ele tem que ser tratado com muita tranquilidade, e eu acho que qualquer tipo de divergência nesse momento ela tem que ser colocada de lado, fora, né? Porque nós precisamos entender que são 1.390 pessoas sofrendo, quer dizer, hoje 1.389, porque uma morreu, sofrendo muito com tudo isso. E quando chegou uma filha chorando lá no sindicato para dar entrada no seguro, nós fomos consolá-la, né? Natural, você sentir a dor do outro. E aí ela falou assim, a minha mãe morreu ao ouvir essa notícia. Minha mãe não aguentou. Isso mexeu muito com a gente. Porque a notícia está sendo dada... A notícia está sendo dada, mas como bem falou o Genivaldo, sem uma solução, né? Sem dizer, olha, mas existe uma modulação. E as pessoas vão ouvindo de um advogado que vai, né, na televisão e de alguém que fala aqui, mas as pessoas precisam ouvir isso do chefe do executivo. Porque as pessoas estão inseguras com tudo isso. As pessoas precisam escutar isso de uma maneira mais formal. Eu fiz essa pergunta ao prefeito, na última entrevista que ele deu na Folha, eu fiz questão de um dia antes mandar essa pergunta lá, porque eu sei o quanto esses aposentados estão necessitando dessa resposta. Dizer, olha, eu estou aqui, né, como o professor Weiner acabou de falar, eu estou aqui, nós estamos trabalhando, existe uma modulação, existe o tema 1254, existe caminhos, o sindicato, já, né, conversamos com o sindicato, e assim, como nós fizemos na primeira, de que o professor Weiner falou, o sindicato se habilitou como ônibus escuro na primeira, isso fez com que isso prolongasse o tempo, né, parecia que já era para ontem, e aí nós conseguimos entrar na primeira ação, e nós nos colocamos à disposição para fazer novamente, porque, para mim, isso fica fora, né, muito fora do que eu entendo e vejo da gestão do prefeito no município. Não é um momento de eu olhar para isso, é um momento da gente tentar... Como ele mesmo me ligou, né, ele me ligou à noite, e falou assim, Elane, vamos zerar o game? Na hora eu confesso que zerar o game me soou muito mal, porque eu não estou jogando. Porque isso não é um jogo, nem uma brincadeira. Mas aí eu respirei e falei, bom, vamos lá, vamos ouvir. E aí ele falou, aconteceu, né, a Almadinha acabou de chegar, e nós estamos muito preocupados, eu e o secretário Weiner, o vereador hoje Weiner, porque é uma bomba muito grande. E eu falei, olha, eu não sei o que nós podemos fazer, mas de antemão o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E o que nós temos de divergência, o que tem coisa que nos separa, esse assunto vai nos unir, porque nós temos a certeza que essas pessoas estão sendo injustiçadas. E aí eu acho que o professor Weiner foi muito... Quando ele botou a palavra injustiça aqui nessa tarde de hoje, eu acho que ele foi muito correto, sabe? Foi muito assertivo. Isso é uma grande injustiça com a classe trabalhadora. Essas pessoas se dedicaram, as pessoas contribuíram, elas contribuíram, né? Tem que lembrar que tem dinheiro dela lá. Então, as pessoas contribuíram, né? Porque sai do nosso bolso, e é muito dinheiro que sai do nosso bolso, porque, infelizmente, nesse país, quando as previdências vão ficando deficitárias, o trabalhador trabalha mais e paga mais, né? É assim que funciona. Então, as pessoas contribuíram para uma previdência que já foi falida, né? Que já quebrou, e aí contribuíram para o Previcampos, e aí, escuta, eu vou desaposentar. O Genivaldo falou, gente, desaposentar, o que é isso? A gente está dizendo... E assim, para vocês terem uma noção de com quem que nós estamos falando... Vamos lá. Nós estamos falando... O Fabrício me mandou aqui... Que existe pessoas com mais de 90 anos, né? 94 anos de idade. Nós temos aí pessoas com 94 anos de idade que estão passando por essa situação. Nós temos 5 pessoas com mais de 90. Nós temos 80 pessoas com mais de 80. Nós temos 338 atingidos com mais de 70. Então, até me surpreendeu quando eu vi o vídeo do prefeito ali, porque ele fala assim, pessoas com 65, 70, não. Pessoas com 80, pessoas com 90, não é 65, 70. São pessoas com 90 anos de idade, 94 anos de idade, 80 anos de idade. São pessoas acamadas, pessoas doentes, pensionistas. Nós estamos falando de coisa séria e grave demais. Então, a gente precisa também lembrar que o prefeito tinha 3 anos de idade quando aconteceu, né, essa lei no município de Campos. Mas o prefeito era o pai dele, à época. A lei 63, 61 de 97. E aí, eu acho que fica uma responsabilidade para essa casa de leis, porque essa lei passou por aqui, né, gente? Essa lei passou por aqui, é uma lei inconstitucional que passa por aqui, e aí aprovam essa lei, e aí agora a classe trabalhadora faz o quê? Passa fome.
Porque vamos desaposentar. Não vamos aposentar. Não há a mínima condição dessas pessoas voltarem ao trabalho. Então, não é isso. Então, é o quê? Não, nós vamos levar essas pessoas para o INSS. Então, tá bom. Nesse período que você vai para o INSS, quantos meses vai durar isso? Porque aí a pessoa tem que pegar a CTC, né, que é o tempo de contribuição, né, o certificado de tempo de contribuição. Ela tem que pegar isso na prefeitura, ela tem que levar isso à Previdência para poder pedir uma nova aposentadoria. Seria isso. E aí, esse tempo é quanto? O INSS vai, papum. O INSS, nós sabemos que ele pode levar até 6 meses sem pagar essas aposentadorias. Como é que essas pessoas vão viver? Essas são as respostas que eles precisam. Né? Existe dentro dessa modulação alguma chance da gente fazer esse tempo de contribuição à prefeitura continuar pagando até que essa aposentadoria saia? Existe essa possibilidade? E aí, quando nós ficamos sabendo, prontamente, eu repito, para mim ali acaba nessa pauta qualquer divergência, qualquer problema que eu tenha com a forma de governo do prefeito Vladimir Garotinho, porque nesse momento, para mim, a gente passa a estar do mesmo lado, desde que ele esteja do mesmo lado. Né? Então, se ele está do mesmo lado, ótimo. Porque é uma coisa muito clara, eu acho que para os servidores e para toda a diretoria do Cipasep, a gente tem um lado e a gente não sai desse. Essa caminhada é essa, defesa da classe trabalhadora. Se em algum momento desse, se vocês estiverem desse lado, estaremos juntos. Se por algum momento vocês forem para o outro lado, estaremos do lado opostos e com certeza combatíveis como sempre. Então, se esse é o momento onde o prefeito me liga e diz vamos caminhar, sem problema algum. E aí assim nós fizemos. O doutor Fabrício fez contato, né, acho que com a equipe do doutor Vaine, provavelmente. Nós não estamos participando desse grupo, ativamente indo a essas reuniões, mas ele se colocou à disposição. E aí nós solicitamos, como acordado com os servidores em assembleia, nós solicitamos uma reunião com o Ministério Público. E tivemos, no dia 16 de maio, a reunião com o Ministério Público. Confesso que fiquei muito preocupada com tudo que eu ouvi, porque ela deixou claro, e aí, gente, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, ela deixou claro que se o prefeito não fizer, vai ter uma intervenção e vai acontecer. Então, ela falou, se ele não fizer, alguém vai sentar na cadeira dele e vai fazer. Vai ter uma intervenção no Ministério Público. Então, a gente entende aqui que não há um querer, né? Não é também um querer. Ele quer fazer, não é isso também. Né? Nesse momento que chegamos, por causa dessa Casa de Leis que aprovou uma lei inconstitucional, enfim, né? Porque a classe trabalhadora não tem culpa, chegamos num momento que não há muito o que fazer. O que a gente precisa fazer agora é dar as mãos e caminhar, procurar uma solução. E aí nós tivemos uma reunião, conversamos muito nessa nossa audiência com o Ministério Público e solicitamos a ela que nos habilitasse com o ânimo escuro e com amigos da corte, assim como foi na primeira DIN. Ainda não estamos habilitados, mas já há a solicitação, já está lá, mas ainda não estamos habilitados, mas já temos a solicitação. Tivemos a reunião no dia 16, solicitamos logo no dia 20, e eu espero que o quanto antes a gente possa dialogar lá, então dá tempo, né, de solicitar, eu acho que é isso o momento de todos nós, Câmara Municipal, que tem sua responsabilidade, não foram vocês na época, né, mas tem sua responsabilidade, porque quando a gente aprova aqui uma lei inconstitucional, isso é muito sério, muito grave, acho que a gente precisa, sim, dar as mãos nesse momento e buscar uma modulação menos ruim. Então, existe, deputado, ótimo, profetizei, o Rogério já pode ir. Existe, vereador, um tema, né, discutido no STF, o 1254, que traz uma modulação menos ruim. De tudo perfeito, ela não é, né? Mas a gente já começa a ajudar muita gente. Porque eu estou com essa modulação aqui, se vocês quiserem, eu posso estar enviando também, isso acho que é a hora de unidade mesmo. Ela fala que quem se aposentou até 17 de junho de 2024, junho de 2020, não, 17. Estou com ela aqui, que ela fala da data dessa lei. E de 2024, poderia permanecer, né, na Previdência. Tem muita gente, e aí, vou ver, Titi, tá assim. 1254. Ó, tá aqui. Pretendemos, com o tema 1254, uma modulação menos gravosa aos aposentados e pensionistas, bem como aqueles que ainda na ativa complementaram requisitos para aposentadoria. Renato, uma que nós estávamos conversando sobre isso, bem como, né, aqueles ainda na ativa que completaram os requisitos para aposentadoria até 17 de julho, de 2024. 17 de julho de 2024, para esse cumprimento de sentença, prestigiando a segurança jurídica, com base ainda no princípio da proteção da confiança. Então, no momento dessa lei, né, quem já estava aposentado ou tivesse esses requisitos, é a 1254. Essa é uma modulação da STF. Usa o microfone. Essa é uma outra DPF, só para eu entender. Essa é a que nós estamos apresentando dentro da nossa participação no processo. Né? Essa é a que nós já entendemos que... Porque, assim, quando o prefeito fala que isso é em todo o Brasil, a nossa ação é só para Campos. Essa ação é nossa, de Campos. Ah, é todo o Brasil. Não.
Essa ação é só para Campos. Foi a ação de uma denúncia, meu celular está lá, de uma denúncia voltada, como bem o Wagner falou, de uma denúncia voltada para a Lei 6.361 de 97. Essa é a ação voltada para cá. E aí teve um trânsito em julgado em 2022 de uma maneira horrorosa, horrível. Transitou em julgado em 2022. Em 2024, o STF, e aí já é repercussão geral, e aí já não é mais voltado para Campos, né? Discute o tema 1254 e diz, olha, quem se tornou estável até 17 de julho, até a data dessa lei, que aí foi 17 de julho de 2024, quem já tem seu tempo, mantém lá, por questão de segurança, da confiança e tal. Então, foi assim que esse é o tema 1254. Se existem outros temas, acho importante esse debate, exatamente por isso, porque é bom a gente apresentar para o servidor quantos temas de decisões boas existem, né? Porque o que dizer só na televisão, nas redes sociais, que eu vou ter que desaposentar e que eu estou fazendo o possível, para a gente não é um acalanto. Porque o possível, quando se faz, é deixar sem reajuste, é o possível. Porque o possível, quando se faz, é tirar a complementação do salário mínimo. Então, que confiança é essa, gente, né? Nós temos na palavra estou fazendo o possível? Nenhuma. Não basta para a Gessinéia, o prefeito está fazendo o possível. Não basta, ela vai dizer, pô, mas dentro do possível dele, em fevereiro retirou a complementação previdenciária do salário mínimo. Dentro do possível dele, nós estamos sem reajuste no LDO, na LOA, novamente, e estamos aqui sofrendo há ano. Dentro do possível dele, tem cortes e cortes e mais cortes. Então, nós precisamos de dados, de segurança, de fato. Porque, infelizmente, não há uma segurança nessa palavra, estamos fazendo o possível para a gente. Esse possível está muito pouco, ou talvez muito grande de cortes e de maltratos e desvalorização para todos nós. E aí, eu acho que é um momento da gente ter muito cuidado com tudo que está sendo dito, ter muito cuidado com essa ausência. Porque, por exemplo, na semana passada eu atendi um servidor que estava passando muito mal lá. Nós temos um que está até internado hoje também, a esposa falou, e assim, os servidores estão todo mundo passando mal, desesperado, internando, porque achava que estava nessa DIN e não estava. Porque é importante a gente falar que ela é de quem entrou, né, até quem começou de 5 de outubro de 83 até 4 de outubro de 88. E aí eu estou lá de 70 e pouco achando que eu vou perder. Porque não foi muito bem explicado isso. Então é importante, quando falar, ter responsabilidade de falar a data. Gente, 5 de outubro de 83, 4 de outubro de 88. Porque foi isso que foi colocado dentro dessa Lei 97 aqui em Campos. Essas foram as pessoas que não poderiam, infelizmente, né, ter sido estabilizadas, porque a Constituição ela foi clara, tinha que ter mais de 5 anos. Existe uma outra DIN perigosa que está vindo por aí também. Então, essa DIN ela é um tormento na vida de muita gente, que pode perder 40% do seu salário. E aí, 40% do salário, no salário defasado, 46%, o que é isso? É fome, é miséria, né? Então, a gente vai pensando que é muito complicado e nós precisamos, de verdade, de um momento de diálogo, mais uma coisa mais formal. Da gente sentar, como está sendo feito aqui agora, e falar de legislação, sabe, de falar de modulação, de entender o que está sendo feito, de fato, porque nós fomos até lá e fizemos o quê? Por enquanto não fizemos nada, estamos estudando. Mas aí entende-se também que enquanto não fizeram nada, mas também ainda não foram nem... Porque as pessoas estavam achando que era esse mês. A prefeitura nem foi peticionada. Aí estava assim, esse mês ainda vem pagamento? Então, com mais clareza nas coisas, com mais informação nas coisas, com mais cuidado com o idoso, sabe? Com mais responsabilidade com quem tanto fez para esse município. Porque eles fizeram muito, gente. Se hoje... Né, nós estamos aqui com um grupo de professores e, assim, tem uma outra questão que eu vou aproveitar um momento e pedir a vocês que revejam o que foi feito aqui em fevereiro desse ano. Nós estamos aqui falando de aposentado e pensionista, então o assunto não vai sair disso. Mas nessa casa, em fevereiro, foi aprovada uma lei que tirou uma média de R$600 de aposentados. R$500 de aposentados. Em 2022, a diretoria do sindicato que aqui está, junto com uma média de 300 servidores por dia, nós fizemos uma manifestação na porta da prefeitura durante 22 dias. E, nesse período, nós conversamos muito. E o nosso desespero ali é porque tinha gente que recebia R$800. E aí não dava para comer, para comprar remédio. Era impossível, né? E aí nós conseguimos, ali com muita luta, junto com os aposentados, o decreto 272. Esse decreto, ele garantia, pelo menos, a cesta básica na mesa das pessoas. Porque esse decreto, ele dizia que quem ganha menos de salário mínimo, no seu salário base ali, receberia uma complementação. De tudo é perfeito? Não. Porque o ideal mesmo é que fosse um salário mínimo. Mas aí, existe uma questão que iria fazer um grande problema dentro do plano de carreira, né? Porque você ia pegar o pessoal do nível 8, botar acima do 7, então poderia gerar um grande problema. Então, mesmo não sendo ideal, foi via decreto, e aí foi na complementação.
Não era o que a gente esperava na época, né? Nós queríamos muito que fosse no salário base, mas trouxe comida à mesa. Então, não houve uma reclamação, não houve, né? Porque nós entendemos. O importante é que garantir que essa pessoa coma. Porque servidor público não tem acesso a LOAS, servidor público não tem acesso a cartão Goitacá, servidor público não tem acesso a nada disso. Então, nós precisávamos garantir que essas pessoas recebessem o mínimo do mínimo ali. Quando foi em fevereiro desse ano, para nossa surpresa, quando saiu o pagamento, saiu faltando dinheiro para todo mundo. E aí ninguém entendeu nada. Ué, cadê o dinheiro do aposentado? E começou a surgir aposentado chorando, aposentado desesperado, aposentado sem remédio, aposentado sem comida. Eu falei, gente, o que houve? Mas no dia não tinha saído contra-cheque ainda. E aí, quando saiu o contra-cheque, nós começamos a comparar. Pega do mês passado, pega desse mês. E aí nós entendemos. Ué, tem aqui não saiu a complementação. Vamos oficiar o governo, porque deve ter sido um erro. Erraram. Não. Para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, pela primeira vez, a folha de pagamento foi rápida. Aprovou aqui, uma semana depois, corte. Dia seguinte, corte. Aprovou aqui, dia seguinte, corte. E aí, a dona Ivete chegou lá chorando que perdeu R$600, o seu Sebastião perdeu R$500, o outro perdeu R$200. São aposentados, que agora correm risco até de perder tudo. Então, é muito importante, como nós estamos aqui diante de vereadores que se importam com aposentados, por isso estão aqui, né? Porque senão não estariam aqui, entendo que vocês estão aqui porque vocês estão se importando com essas pessoas, a gente ficar atento a essa lei que foi aprovada aqui. Eu acho que a gente pode passar o número para vocês, porque foi muito ruim e ela precisa ser alterada, ela precisa ser revogada. Porque antes o decreto ele dizia que era no salário base, e aqui vocês passaram por lei como salário bruto. E aí vocês estão utilizando o quê? Estão utilizando a insalubridade, aquela pessoa que tanto ficou, estão usando o quinquênio. E aí essa pessoa que ganhava ali 1.500, 1.600, ela foi para 900, ela foi para 800. Então, como a pauta é aposentado e pensionista, eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque tem muita gente sofrendo, e aí é um pedido direto para essa Casa de Leis, direto para vocês que estão aí preocupados com eles. E uma outra questão muito importante para os aposentados, né, que nós precisamos lembrar, é que essa outra DIN, ela está chegando, e ela está chegando para eles também. E aí a gente precisa, desde já, dialogar sobre ela, para não brincar de surpresinha depois. Porque nós precisamos entender o que pode ser feito também nela, porque é necessário pensar em reposição, em reajuste real, aumento real, porque se tem uma queda de 40%, com um salário defasado de 46%, nós vamos ter mais pessoas morrendo. Então é isso, eu acho que é dizer que o sindicato está aqui à disposição, que nós colocamos como ânimo escuro, e dizer para você, aposentado e pensionista, que nós estamos atentos, participando, fazendo parte desde que a gente seja habilitado, espero que em breve, do processo, né? E para falar também que nós temos uma segunda opção, que é uma ação individual. Então, caso vocês estejam preocupados, Elane, e agora, e se acontecer, e se não der certo, se o Ministério Público fizer, e se tiver intervenção, e se eu não vim aqui para votar só medo, já que a gente tem que vir aqui para trazer proposta, o sindicato está pronto para fazer um mutirão de ações individuais para que garanta que ninguém perca até que seja definido, de fato, na Justiça. Então, conte com o Ciprozep, tenho certeza que a gente vai poder contar também com essa Casa de Leis, eu acredito de verdade, como eu falei, quem está aqui porque está preocupado com vocês, porque senão não estaria aqui, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos estar juntos, e o sindicato, ele vai, só para finalizar, ele jamais vai ser partidarizado, importante falar sobre isso, porque eu achei de uma... É engraçado, porque assim, vou nem falar que foi coisa medíocre, porque na verdade é coisa formada, é coisa planejada. Quando a gente fala aqui sem querer, às vezes estrutural, fala assim, não, a gente não vai discutir política. Epa! Então a gente vai discutir o quê? Porque nós somos seres políticos, a vida é totalmente pautada na política, tudo que é decidido na nossa vida é política. Quando você escutar de alguém assim, isso aqui não é político não, você fala, tem alguma coisa errada. Estão querendo que eu fique fora da discussão. Estão querendo fingir que a política é coisa ruim quando ela define a minha vida. Porque nós somos seres políticos o tempo inteiro. Tudo que é decidido na nossa vida é na política. O reajuste que a gente briga vai ser decidido aqui. O preço da água do IPTU que a gente paga é decidido aqui. Não entendam nunca que a política não é o seu lugar. Porque enquanto a gente entende que não tem que discutir política, eles fazem o que querem nesse lugar. A gente tem que discutir política sim, porque fomos nós que elegemos todos eles estão aqui trabalhando para a população, e política é o nosso lugar. Porque a nossa vida depende da política. E muito estranho, me diz, eu escutei, eu fiquei muito triste mesmo, decepcionada,
Quando fala assim, a Elaine partidarizou o sindicato porque ela foi para o PT, que é a oposição a mim. Ora, eu lutei na campanha junto com o Wagner a favor do presidente Lula. Ele estava lá do meu lado o tempo todo brigando, não foi? E aí Wagner deixou de dialogar com o prefeito porque ele, enquanto secretário, ele estava lá lutando? Ué, é só a Elaine que não pode. Por que a Elaine não pode? Porque querem dizer para a classe trabalhadora que é para ficar longe da política, para que as pessoas possam fazer o que querem na política. Mas a política é o nosso lugar, a política é lugar de mulher, a política é lugar de quem quiser, porque ela define tudo para a gente. Então, o nosso sindicato, ele não está partidarizado. O nosso sindicato, ele é suprapartidário, ele vai dialogar com o PSOL, com o PT, com a União, com Solidariedade, com quem quiser, o sindicato vai dialogar. Se quiser falar da classe trabalhadora, se quiser valorizar, pode ir no sindicato, que vai ter um cafezinho delicioso, quentinho, te esperando, uma atenção e um bate-papo, porque nós vamos estar juntos para brigar. Mas não diga que o sindicato hoje é de partido algum, porque não é. Porque está lá o Wanderson, que é presidente do pessoal e é diretor, está lá Marcelinho, que é da direita e é diretor, né? Aleilton também, nós temos essa diversidade. Soares está lá também, que é da direita, é diretor. Miriam, o povo da direita, tudo levantando a mão lá, da diretoria. Também é diretora. O nosso sindicato, ele é suprapartidário, porque para a gente importa que você seja gente, humano, respeite o próximo. E aí você vai ser bem-vindo lá. E é isso. Continua à disposição do governo, continua à disposição dessa casa, continua à disposição de todos para lutar, deixando toda a divergência, deixando tudo que eu não concordo de lado, porque não é o momento de concordar ou de concordar de nada. Pediram para eu ler alguma coisa que eu não sei o que foi, que eu não abri. Ah, tá, é porque pediram para eu ler aqui, e eu acho que a gente, se puder, né, a toda a família, né, nossos sentimentos, a dona Lúcia Helena Ferreira Areias, que foi aposentada, que faleceu ao descobrir tudo isso. Sentimentos a toda a família, que Deus conforte, que a gente possa, com seriedade, tratar esse assunto, deixando toda a divergência de lado, que a gente possa caminhar junto. A divergência a gente deixa para a hora certa, e agora o sindicato está à disposição para ajudar. Obrigada, gente.